Ora, viva a todos, bem-vindos aqui ao canal Matemática Online, hoje para a segunda aula de equações logarítmicas. Então, se não assistiram, é importante assistirem à primeira aula em que eu resolvi algumas equações com logaritmos. Nesta aula vou resolver mais 4 exercícios. Então temos aqui algumas equações que envolvem logaritmos. Vamos então aqui começar com a nossa primeira equação. Ora, neste caso temos então aqui o logaritmo de x na base 2 menos o logaritmo de 4 na base x mais 1 igual a 0. Ok, vamos recordar na primeira aula que eu vos falei sobre alguns pontos essenciais para resolver equações logarítmicas. E um desses pontos, que é o primeiro, que é o cálculo do domínio, que é fundamental para a resolução de equações logarítmicas. Então, vamos começar aqui por indicar o domínio. Ora, nesta situação, eu tenho aqui dois logaritmos e o que é que acontece? O logaritmo, eu só posso calcular logaritmos de valores positivos. Então, isso significa que o x é um número real, estamos a resolver equações no conjunto dos números reais, e o x tem de ser um número positivo. Então, eu vou dizer que o domínio vão ser todos os números reais positivos. Temos então a representar desta forma. Se for na forma de intervalo, nós vamos então escrever de 0 até mais infinito. Também, exatamente a mesma coisa. Agora, para resolver esta equação que aqui está, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, eu olho para aqui e vejo que tenho dois logaritmos com bases diferentes. Um tem base 2 e o outro uma base x. Então, o ideal nesta situação seria nós conseguirmos ter dois logaritmos com a mesma base. Então, nós vamos aqui utilizar a propriedade de mudança de base. Então, vamos recordar que quando eu tenho um logaritmo de x na base a, se eu quiser mudar um logaritmo, em vez de ter na base a para uma base b, então eu vou escrever logaritmo de x na base b sobre o logaritmo de a na base b. Então eu tenho de utilizar esta igualdade para fazer então aqui a mudança de base. Então no nosso exercício nós vamos ter logaritmo de x na base 2, ou seja, o ideal aqui é nós modificarmos este logaritmo, em vez de ser uma base x, nós passarmos para base 2. Ok, então eu vou escrever aqui, traço de fração, vou colocar a base que me dá jeito, que é um 2, então vou escrever a base 2, ou seja, o logaritmo de 4 na base 2, e no denominador o logaritmo de x na base 2, mais 1 igual a 0. Agora, já tenho todos os logaritmos com base 2. Vamos avançar aqui na resolução e vamos trabalhar este logaritmo 4 na base 2. Então, reparem que o logaritmo de 4 na base 2 eu posso escrever como o logaritmo de 2 ao quadrado na base 2. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E quando nós temos a base do logaritmo igual aqui à base da potência, eu posso escrever simplesmente 2. Okay? Então, o resultado, quando estes dois valores são iguais, então o logaritmo vai dar simplesmente o valor do expoente. Então, eu posso escrever logaritmo de x na base 2 menos 2 sobre o logaritmo de x na base 2 mais 1 igual a 0. Ok. Próximo passo. Temos aqui denominadores. Quando nós temos denominadores, equações com denominadores, o que é que nós fazemos? Colocar o mesmo denominador em todos, não é? Então é isso que nós vamos fazer. Então eu vou multiplicar aqui o primeiro logaritmo por logaritmo de x na base 2 e aqui o número 1 também vou multiplicar por logaritmo de x na base 2. E assim todos os termos vão ficar com a mesma base. Podemos então escrever um traço de fração, como vai ficar tudo com o mesmo denominador. Então o primeiro vai ficar o logaritmo de x na base 2 fica ao quadrado. Aqui vamos obter um 2, não é? Não temos que pôr o denominador. E aqui vamos obter o logaritmo de x na base 2 e o denominador, o logaritmo de x, também na base 2, tudo igual a 0. Nesta situação, como é que nós vamos resolver? Então, para o resultado dar 0, significa que o numerador tem que ser 0, mas o denominador não pode ser 0. Okay? Então, eu tenho de considerar aqui esta parte do denominador. O denominador não pode ser 0. Então, eu vou escrever
que o logaritmo de x na base 2 ao quadrado menos 2 mais o logaritmo de x na base 2 tem que ser 0 e o logaritmo de x na base 2 não pode ser 0. Ou seja, para que esta divisão dê 0, o numerador tem que ser 0, o denominador não pode ser 0. Avançamos aqui para ter mais espaço, então vamos poder escrever o seguinte. Se olharmos aqui com atenção, nós podemos aqui fazer uma substituição e ter uma equação do segundo grau. Reparem, se nós fizermos a substituição de o logaritmo de x na base 2, se nós escrevermos como sendo um y, então nós vamos ter y ao quadrado, aqui também vai aparecer um y, mais y, menos 2 igual a 0. Então temos aqui uma equação do segundo grau. Por outro lado, aqui na segunda situação, o logaritmo de x tem de ser diferente de 0. Então aqui podemos aplicar esta última equivalência entre as funções logarítmicas e exponenciais. Então eu vou escrever x tem de ser diferente de 2 elevado a 0. Aplicando então a forma resolvente aqui na primeira situação, nós vamos poder escrever da seguinte forma. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Okay? Estou aqui a escrever um pouquinho mais rápido, mas estou a assumir que já dominam aqui a forma resolvente. Temos aqui as duas soluções da forma resolvente. Posso aqui colocar também que o x tem de ser diferente de 1. Pronto, já sei que o x tem de ser diferente do número 1. Agora, esta aqui ainda não é a solução do nosso problema, porque a nossa equação é com x, não é com y. Então eu vou ter de voltar a escrever agora com x. Eu sei que o y é o logaritmo de x na base 2 menos 2 ou o logaritmo de x na base 2 e agora igual a 1. A primeira situação, ou aliás, para ambas as situações, vamos utilizar aqui a mesma situação. Então eu vou escrever x igual a 2 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que escrever quando o expoente é negativo, nós fazemos o inverso do número, ou seja, o 1 meio ao quadrado. E o meio ao quadrado dá-nos 1 quarto. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Na segunda situação temos x igual a 2 elevado a 1, que é o número 2. O que é que nós temos de ter em consideração? São estas as duas soluções, mas não pode ser 1, e realmente o x não nos deu 1, mas temos de ter aqui atenção ainda a outro pormenor. Temos que ver se estes dois valores que aqui estão, se eles pertencem ou não ao domínio. E o domínio desta equação nós tínhamos visto que era os números reais positivos. E ambas as soluções que nós obtivemos são positivas. Então eu vou dizer que a solução desta equação são duas, que é o 1 quarto e o número 2. São as duas soluções desta equação. Nesta segunda equação, encontramos ln de e elevado a x mais 1 menos 2x igual a 0. Então, passo número 1, cálculo do domínio. Não é? Já tínhamos visto, cálculo do domínio. Então, nesta situação, eu vou escrever que o domínio serão então os números reais, mas temos de ter em atenção que e elevado a x mais 1 tem de ser um número positivo. Agora, reparem, se nós conhecermos um pouco a representação, a gráfica da função exponencial e logarítmica, facilita-nos também no cálculo de domínios e na resolução das equações. Então vamos recordar que a função exponencial é elevado a x. Se eu fizer aqui uma representação gráfica, nós vamos ter algo deste género, é elevado a x. E nós sabemos que a função exponencial tem sempre valores positivos. Sempre. Todos os valores são positivos. Estão acima do eixo do x. Ora, o e elevado a x é um número positivo. O número 1 também é um número positivo. Então, garantidamente, que e elevado a x mais 1 também é sempre um número positivo. Podemos assim escrever que o domínio serão todos os números reais. Qualquer que seja o valor de x, eu vou obter sempre valores positivos. Então, vamos aqui à resolução da nossa equação. Ora, nesta situação, como é que nós podemos resolver este exercício? Podemos começar por passar este menos 2x para o segundo membro. Então vamos escrever ln e elevado a x mais 1 igual
a 2x. E agora vamos aplicar aqui este último ponto, está bem? Temos aqui a mesma situação. Então vai ficar e elevado a x mais 1 igual a base do logaritmo que é e, ou seja, do ln é o e, elevado a 2x. Ótimo. O que é que nós fazemos agora? Podemos passar tudo para o primeiro membro, então aí eu vou escrever e elevado a 2x mais e elevado a x mais 1 igual a 0. Agora, temos aqui equações exponenciais, não é? Também podem ver algumas equações exponenciais, não se esqueçam que está a passar aí também o link para uma aula que podem ver e em que eu também resolvo algumas equações com situações deste género. Então aqui, o que é que nós podemos fazer? Eu olho aqui para o e tenho o e elevado a 2x e aqui tenho o e elevado a x. Então o que nós fazemos é transformar aqui numa potência, este 2, eu posso escrever assim, e elevado a x, tudo ao quadrado, mais e de x mais 1. E o que é que eu vou obter? Novamente uma equação do segundo grau, porque se eu disser que o e elevado a x é y, então nós vamos poder escrever o seguinte, menos y ao quadrado, mais y mais 1 igual a 0. Então eu estou a substituir tudo o que aparece e elevado a x por y. E agora aplicamos novamente a forma resolvente para resolver este exercício. Ou seja, vai ficar y igual a Temos então aqui as duas soluções desta equação do segundo grau. Lá está, ainda não são as soluções da nossa equação. Tenho agora de voltar novamente a trabalhar com o e elevado a x. Vamos então aqui escrever com mais espaço e agora vou dizer que o y é o e elevado a x e então vamos escrever e elevado a x igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2 ou e elevado a x 1 menos raiz de 5 sobre 2. Ora, o que é que acontece aqui? Nesta situação, eu tenho a função exponencial igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. O que é possível de resolver, porque esta fração que aqui está é um número positivo. Okay? Então, eu agora vou aplicar a mesma situação que tínhamos aqui no terceiro ponto, só que vou passar do lado direito para o lado esquerdo. Não é? Eu tenho aqui, no meu caso, o A é como se fosse o E, ou seja, vamos anotar aqui, o A é o E, o Y que aqui aparece está aqui como sendo um X, e aqui o X que aparece, no nosso caso, é o 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Então eu vou poder escrever X igual a ln de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Okay? Então, este é o valor do x. Aqui na segunda igualdade, esta fração vai nos dar um número negativo, porque reparem, raiz de 5 é um número superior a 1. Então, 1 menos um número superior a 1 vai dar um número negativo. Okay? Então, como isto tudo que aqui está é um número negativo e a função exponencial que nós vimos anteriormente, ela nunca é negativa, então esta parte aqui, esta igualdade, é impossível de resolver. Então eu tenho apenas uma solução que está dentro do nosso domínio, não é? Recordem-se que o nosso domínio, nós tínhamos visto que eram os números reais. Ora, ln de 1 mais raiz de 5 sobre 2 é um número real. Logo, a solução será então o ln de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá bem? Temos então aqui a solução da nossa equação. A nossa terceira equação de hoje. Temos então logaritmo de x mais 1 ao quadrado na base 2 igual a 4. Este exercício é muito semelhante a um exercício que foi resolvido na primeira aula, mas eu resolvi colocar aqui algo semelhante para vos chamar a atenção de um pormenor, está bem? Na resolução. Ok, então vamos começar da mesma forma. Porquê? Calcular o valor ver aqui o nosso domínio. Então, o domínio, eu vou dizer que são então os números reais, mas tem que terem atenção que o x mais 1 ao quadrado tem de ser um número positivo. Ok, e então
para ser um número positivo, nós já sabemos que ao estar ao quadrado vai dar sempre, quando a base for negativa ou positiva, dá sempre positivo, contudo, tem que ter aqui a preocupação do zero, não é? Quando o x mais 1 for zero, ou seja, quando o x for igual a menos 1, esta potência dá zero. Okay? Então não interessa. Fora o menos 1, vou ter sempre valores positivos, porque está ao quadrado. Então quer dizer que o domínio vão ser todos os números reais, à exceção do número menos 1. E agora vamos à resolução. A resolução nós vamos também aqui utilizar, tal como nas equações anteriores, utilizamos aqui este terceiro ponto. Tá bem? Vamos aqui explorar novamente. Contudo, quero-vos chamar a atenção aqui para duas resoluções. Vamos fazer isto de duas formas e terem atenção o que é que vai acontecer. Na primeira situação, aplicando diretamente a propriedade, nós vamos escrever x mais 1 ao quadrado igual a 2 elevado a 4. Ok, então vai dar x mais 1 ao quadrado e temos então 2 elevado a 4, que é 16. No passo seguinte, temos aqui a resolução de uma equação do segundo grau. Este quadrado que aqui está vai se transformar em raiz quadrada e vamos ter duas soluções, não é? Mais ou menos a raiz quadrada de 16. Vamos ter então x mais 1 igual a menos 4 ou x mais 1 igual a 4. Agora é só passar o 1 para o segundo membro e vamos ter menos 4 menos 1, que é o menos 5, ou x igual a 4 menos 1, que é o 3. Então eu encontrei aqui duas soluções desta equação que realmente cumprem as duas o domínio. Então eu vou dizer que a solução será então o menos 5 e o número 3. A outra situação que eu vos queria mostrar é o seguinte, é quando nós temos esta equação que aqui está e podemos ter a tendência de utilizar uma propriedade dos logaritmos que é o número 2 passar para trás do logaritmo. Mas isso não é possível nestas situações, ok? Ou melhor, se o fizerem, vocês vão perder soluções. Bem? Então, uma das propriedades que nós temos é que o logaritmo de x mais 1 ao quadrado na base 2, nós podemos ter a tendência de passar o número 2 aqui para trás do logaritmo, mas aqui é preciso ter muita atenção, porque este quadrado faz com que o x mais 1 seja sempre positivo. Não é? E então o domínio é este que aqui está, r exceto 1. Ao tirarmos o 2 daqui, o que é que acontece? O domínio já deixa de ser este, que aqui está. O domínio passaria a ser x mais 1 maior que 0. Tá, o domínio, eu teria que fazer x mais 1 maior que 0, ou seja, o x maior que menos 1. Não só o domínio iria alterar, como se eu continuar a resolver, as soluções também vão ser outras. Então reparem, o número 2 está a multiplicar, então se eu passar agora para o segundo membro, eu vou ter 4 a dividir por 2, que é 2, e agora utilizando a mesma propriedade, eu vou escrever x mais 1 e 2 ao quadrado, que me vai dar x mais 1 igual a 4, ou seja, x igual a 3. Então eu fui obter uma solução. Eu não consegui obter a outra solução que era o menos 5. Então, queria apenas chamar aqui a atenção, tá bem, deste pormenor para não o fazerem, tá bem? Porque ao fazer isto vão perder aqui soluções. Tá bem? A nossa última equação de hoje. Ora, vamos ter aqui o logaritmo de 10 elevado a x mais 1 na base 10. Quando não aparece a base do logaritmo, quer dizer que estamos a trabalhar com logaritmo base 10, mais x, e aqui o logaritmo de 6 também na base 10. Ponto número 1. Cálculo do domínio. Será x pertencente aos números reais, em que o 10 elevado a x mais 1 terá de ser um número positivo. Lá está, tal como na equação anterior, 10 elevado a x é sempre um número positivo, o 1 também, para qualquer valor de x, naturalmente, o 1 também é um valor positivo, então quer dizer que o domínio será então o conjunto dos números reais. Para resolver esta equação, o que é que nós poderemos aqui fazer? Eu tenho aqui dois logaritmos, este do primeiro logaritmo e o do segundo membro, mas tenho aqui também um x. Okay? Então, a sugestão aqui para resolver este tipo de equações seria colocar
tudo com o mesmo logaritmo. Então fazer 10 elevado a x mais 1, mais, e aqui transformar este x num logaritmo base 10. Então eu vou escrever logaritmo de 10 elevado a x igual ao logaritmo de 6. Tá bem? Então, não esquecer que o logaritmo, quando a base do logaritmo e a base da potência são iguais, então eu escrevo simplesmente o expoente. Tá bem? Então, neste caso, eu estou a passar do lado direito para o lado esquerdo. Então, eu tinha um x e transformei num logaritmo, neste caso um logaritmo base 10, porque é esse logaritmo que me dá jeito aqui para a resolução da minha equação. Agora, posso utilizar propriedades dos logaritmos. Quando eu tenho dois logaritmos com a mesma base e eles estão a somar, então eu transformo num único logaritmo 10 elevado a x mais 1 e vou multiplicar. Então vai ficar 10 elevado a x, pronto, a multiplicar logaritmo de 6. Agora, já tenho uma igualdade entre dois logaritmos, então eu posso utilizar aqui o segundo ponto que tem aqui na nota. Não é? Então, quando têm a mesma base, nós agora vamos só trabalhar com os valores que aqui temos. Vai ficar 10 elevado a x mais 1, 10 elevado a x, a multiplicar, tudo igual a 6. Passo seguinte, aplicar a propriedade distributiva, ou seja, este 10 vamos multiplicar pelo 1 e também pelo 10 elevado a x. Vai ficar 10x ao quadrado mais 10 elevado a x menos 6. Vou passar tudo para o primeiro membro. E já estão aqui também a ver novamente o que é que nós estamos a ter. Então, se eu fizer a substituição, ou considerando que o 10 elevado a x é y, então vamos obter aqui novamente uma equação do segundo grau. Então, eu vou escrever que y ao quadrado mais y menos 6 igual a 0. Então, aplicando aqui a resolução de equações do segundo grau, vamos ter, agora em modo um pouco mais acelerado. Temos então aqui as duas equações desta equação. Passo seguinte, voltar ao x. Ganhando aqui um bocadinho de espaço para resolver. Então, nós sabemos que o y, nós dissemos há pouco que era o 10 elevado a x. Então, eu vou escrever 10 elevado a x igual a menos 3 ou 10 elevado a x igual ao número 2. Agora, utilizamos aqui o terceiro ponto e vamos passar novamente do lado direito para o lado esquerdo. Contudo, a primeira igualdade, eu vou logo dizer que é impossível. Porquê? O 10 elevado a x nunca pode ser um valor negativo. Não é? Agora, a segunda é que já vamos poder resolver. Então, vou deixar o x e vai passar a ser um logaritmo na base 10, não é? Vai ser o logaritmo de 2. Então, como pertence ao domínio, nós tínhamos visto que o domínio eram os números reais, então vou dizer que a solução será então o logaritmo de 2 na base 10. E desta forma resolvemos mais uma equação logarítmica. Se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, também podem deixar aí nos comentários, também eu vou